paz, irmãos. Eu quero deixar uma palavra antes do meu testemunho. E eu estou uma pilha, só porque eu estou aqui. Eu não sei porque a gente fica nervosa. Está em Colossenses 2, 6. Agora sim, como aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, continue a segui-lo. Aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Amém? O testemunho que eu tenho para contar, o pastor Wellington me pegou assim de surpresa. Eu tentei me organizar ali. Então eu vou falar de da pandemia, que está bem atrasado, né? Então, no começo da pandemia, ficou aquele pessoal assim: vai para casa, fecha esse comércio, vai para casa, bora para casa, bora para casa. E eu falei assim: Deus, eu posso até ir para casa, mas eu preciso ser sustentada. Meu marido não tem um emprego fixo, eu só estou debaixo de uma promessa que o Senhor disse que daria a ele um emprego. E nisso, a gente pegou Covid. Quando a gente pegou Covid, eu vou dizer assim, que eu tentei não me desesperar. Porque aqui está minha filha, a Jennifer, que tem 13 anos, e a Emanuele. A Emanuele não tem nenhum tipo de alergia. Só que a Jennifer tem. E a Jennifer não pode tomar qualquer medicação. E eu falei assim, vou levar ela no médico, precaução, senão vão achar que eu estou doida, né? E vou conversar com a médica. Só que nessa questão de mudança, irmão, eu perdi a pasta da Jennifer. Eu não tenho a pasta da Jennifer, que comprova os remédios. Eu já sei mais ou menos quais que elas não podem tomar, mas nem todos. Há milhares de antibióticos. E naquele dia eu falei assim com o Senhor: Senhor, eu preciso ir ao médico, mas eu preciso que o Senhor vá comigo, porque eu não tenho como provar. E quando eu cheguei lá e tentei explicar à médica, e a médica falou: está tudo bem, mãe, você está preocupada à toa. Todo mundo está morrendo. E botou um pavor na gente, tadinha, a médica toda sem sabedoria. E eu falei assim: Senhor, cubra a Jennifer, cubra a mente dela, não permita ela se pavorar. Porque eu estava tomada por uma paz que excedia meu entendimento. Eu sabia que a gente estava seguro, só que eu não tinha como, por mais que eu falasse com a Jennifer, tinha a palavra da médica que ela ouviu. E a médica foi assim, muito sem sabedoria, eu considero isso. E aí a médica passou umas medicação para a Jennifer. E nisso, Jennifer tomou, eu pensei assim, a médica mandou dar 5 ml, eu falei assim, eu vou dar 2, por minha conta. Porque se ela der qualquer reação alérgica, eu tenho como consertar com antialérgico. Irmãos, aí eu dei o antialérgico a ela. Passou a questão assim, 5 minutos, 6, 7, 8. Quando eu olhei para a Jennifer estava toda empolada. Só que não tinha como sair, a gente estava presa por causa do Covid. Não tinha ninguém para buscar a gente de Covid em casa. Eu orei, dei o antialérgico a ela e falei assim com o Senhor: Senhor, estamos aqui. Se for para morrer, glória a Deus. Se for para viver, glória a Deus. Vamos ficar em paz. Eu entrego a Jennifer, a Manu, a minha vida, a vida de Gilberto, em suas mãos, e que seja feita a sua vontade. Se a gente for morrer de Covid, partiu o céu. Irmão, eu estava sentindo tanta dor que eu não estava aguentando me mover, porque aquilo dói demais. Em mim doeu muito. E aí eu deitei, e quando passou, irmãs, 45 minutos, 1 hora, é como se alguém me tocasse para me acordar. Aí eu pensei assim: ai, Senhor, o Senhor me acordou agora. Será que o Senhor levou a Jennifer? Eu, gente, acabei de orar com incredulidade. E aí, orei e falei: Senhor, tem de misericórdia. O Senhor levou. Minha filha, a Jennifer estava apagada, dormindo. Aí fui, toquei. Quando eu olhei, levantei, eu falei: mas tem um trem de estranho, eu não sinto nada, nada. Eu não sentia nada, eu não tinha uma dor, não tinha um sintoma, não tinha dor alguma, e estava doendo demais. E eu não tomei medicação nenhuma. Olhei para Emanuele acordou, Gilberto acordou bem, não tinha mais nada, Manu não tinha mais nada. E eu falei: ai, Deus, e a Jenny? Aí eu fui e acordei a Jenny e falei: mãe, eu estou morrendo de fome. Eu falei: a Jenny está curada. E aí ela estava totalmente curada, irmão, a gente foi totalmente curado, totalmente. E assim, dentro dessa pandemia, Deus passou
entrou a pandemia, o Senhor pediu para que eu mudasse para uma casa pequena. E nisso eu fechei o salão, fui para minha casa, fiquei totalmente sem meu trabalho. Deus levantou um emprego para o meu marido, praticamente curou a coluna dele, porque ele tinha uma dor insuportável na coluna. Hoje ele sente muito pouca dor. Em vista, é uma dor suportável, que dá para ele trabalhar. Porque antes nem para trabalhar ele estava conseguindo trabalhar. Ele trabalhou 1 ano de ajudante de pedreiro, que não é um serviço leve, né? Para quem já trabalhou sabe que é um serviço pesado. Ele conseguiu trabalhar 1 ano com a pandemia. Depois, Deus falou assim, ó, vou te devolver o local para você trabalhar. Deus me levou na rua Santo Antônio, mandou eu olhar, olhei para uma casa e falei, Deus, eu queria morar nessa casa, o que o senhor acha? Aí Deus falou assim, amiga, audível, acredito vocês se vocês quiserem, né? Falou audível, gente, uma voz tão suave, falou assim, pode ir lá que eu vou mover essas pessoas te alugar a casa. E aí eu falei sim, e falou, mas me deu uma fé aquela voz, falei assim, tô indo. Subi a ruazinha, fui lá e falei com o homem. Eu estava de chinelo de dedo, irmã, toda bagunçada, descabelada. Eu pensei assim, Deus, não tem como alugar casa para mim, não. O homem vai achar que tu não tem condições nem de pagar. Porque, na verdade, eu não estava nem trabalhando. Aí o Senhor foi, moveu o coração do homem. O homem falou assim comigo, irmãs, olha como é que Deus é tremendo. Ele falou assim, ó, a casa é sua, basta você esperar a gente reformar. Gente, eu dei tanto pitaco na reforma da casa, como se eu fosse a dona. Deus permitiu reformar a casa exatamente como eu queria, como eu precisava. Quebrou uma porta que não tinha, botou porta de vidro onde que não tinha, criou o espaço para mim voltar a trabalhar. E assim, depois disso o Senhor trocou o emprego do meu marido, deu o emprego de carteira assinada para ele, de motorista, do jeitinho que ele queria trabalhar. E até hoje, o salário do meu marido já subiu, tipo assim, umas 3 vezes dentro da empresa, por motivos nenhum. Sei que vai lá e sobe, eu sei que é a mão do Senhor. E assim, para muitos que achavam que quando eu entrei na pandemia, teve gente muito assim, sei lá, talvez sem sabedoria, né, irmão? Não estou falando mal dos outros. Fala assim, nossa, você vai passar fome, você vai passar necessidade, porque você sempre trabalhou, você fechou o salão. E eu chorei muito ouvindo aquela palavra, falei, Senhor, eu estou nas suas mãos. E estou aqui testemunhando que não tem me faltado nada. Tenho comida todo dia para comer, tenho casa para dormir. Eu moro na rua Santo Antônio, para quem sabe os aluguéis lá são muito caros. Deus moveu aquele povo para pôr o aluguel barato, de forma que eu consigo pagar. Então assim, o Senhor tem cuidado de mim. Nessa pandemia, irmãos, não teve tanto encontro com Deus que eu tive. Foi o melhor momento da minha vida. Se eu não ouvir a voz do Senhor, eu posso discernir, posso ouvir a voz dele hoje. Então assim, a pandemia para mim não foi um problema. Desculpa se para alguém foi. Para mim foi assim, o melhor momento que eu vivi na minha vida foi pandemia. Deus se manifestou como Jeová Rafa, o Deus da cura, o Deus da providência, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que fez tudo e ainda está fazendo. Então, irmãs, se vocês estiver precisando de alguma coisa, só se volte a Ele. Ele está lá, prontinho para nos ajudar, para fazer tudo por nós. Se tem alguém que nos ama, é Deus. E assim, eu glorifico ao Senhor e dou toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E se alguém precisar da minha casa, está lá à disposição. Foi dado mais para servir do que para fazer outra coisa, né? Essa semana, a Grace não falou, mas eu vou falar aqui. Essa semana, o encontro do livro vai ser lá em casa. E eu queria convidar todas as irmãs que não leiam livro, né? Por qual motivo? Eu não estou lendo, irmã, porque você vai falar assim, nossa, que irmã hipócrita, ela está perguntando a gente a não ler. Mas eu fiz um voto ao Senhor de não ler nenhum livro, de ler a Bíblia por várias vezes, mais várias vezes. Então eu estou cumprindo o voto com o Senhor. Não é por mal vontade que eu não vou lá. Mas se você não tem um outro compromisso, leia o livro, irmão, é importante. Vai lá na minha casa, eu gostaria muito de receber vocês lá. E Deus me deu a casa para isso, para servir. Seria ótimo que vocês for lá. A gente vai preparar um lanchinho e eu espero todos vocês lá, de coração. Eu gostaria muito de poder abraçar vocês. Se vocês precisarem de uma oração, nós vamos orar, né, Grace? E assim, vai ser um momento único para nós. Porque aquela casa, quem me deu foi o Senhor. Eu dou toda a honra, toda a glória para Ele. No nome de Jesus, amém.